Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amados irmãos, confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, vi o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria no seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um, e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo, a sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gozos, e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente, que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: isto tocou os teus lábios. Desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Ouvi então a voz do Senhor que dizia:
Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, podeis enviar-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. Na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. De todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei, voltado para o vosso templo santo. Na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. Hei de louvar o seu nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor. Quando ouvirem as palavras da vossa boca, celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. Na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Na presença dos anjos eu vos louvarei, Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois todos os apóstolos. Em último lugar apareceu-me também a mim, como o abortivo, tanto eu como eles. É assim que pregamos e foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos, estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Na verdade, o temor tinha apoderado-se dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui em diante tu serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Podem sentar-se. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, hoje a liturgia convida-nos a meditar, a refletir acerca do chamado de Deus. Todos nós somos chamados, temos uma vocação, todos nós. A primeira vocação que nós temos é a vocação à vida. O primeiro chamado de Deus a todo ser humano é o chamado à vida. É a primeira vocação que nós temos, a vocação que nós recebemos de Deus. O chamado, a vocação à vida. Todos nós, ao sermos chamados, pelo nosso nascimento, Deus nos presenteou com a vida. A vida, ela é inviolável, ela é sagrada, porque nós a recebemos de Deus. A segunda vocação que nós recebemos de Deus é a vocação à santidade. Ser santo é uma vocação, é um chamado de Deus a todo ser humano. Todo ser humano é convidado, é chamado por Deus a ser santo, como Deus é santo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Na primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, o profeta coloca-se a serviço de Deus, quando o profeta vai dizer ao Senhor: quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta responde: eis-me aqui, podes enviar-me. Deus nos dá uma missão, Deus nos dá um trabalho. E qual é a nossa responsabilidade? Sermos bons, sermos sinal da graça de Deus.
porque nosso Senhor Jesus Cristo habita, vive no nosso coração. E nós somos mais do que convidados, nós somos chamados, convocados a ser sinal da graça de Deus na vida dos nossos irmãos. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai falar sobre o seu chamado. Todos nós somos chamados a proclamar o Evangelho, a falar do amor de Deus, falar da graça de Deus. São Paulo vai dizer que ele recebeu esta responsabilidade de anunciar o amor de Deus. Quando São Paulo fala que, assim como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, segundo as Escrituras, ao terceiro dia. E Jesus Cristo apareceu a muitas pessoas, a milhares de pessoas, de uma só vez. E muitos ainda vivem, como diz São Paulo. E São Paulo vai dizer que ele, São Paulo, é o menor de todos os apóstolos. São Paulo vai dizer que ele é o menor. São Paulo vai dizer que eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eu não sou digno. Porque São Paulo dizia, porque eu persegui a igreja de Deus. Sabemos que São Paulo, ele perseguiu os cristãos. São Paulo perseguiu os primeiros cristãos e muitos cristãos foram mortos devido a Saulo, era o seu nome antes da sua conversão. E São Paulo vai dizer, eu que persegui a igreja de Deus, eu sou o último dos apóstolos, como um abortivo. São Paulo se considerava pequeno diante da graça de Deus. E São Paulo vai dizer, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. É a graça de Deus que me faz falar do amor. É a graça de Deus que me dá forças, disse São Paulo. E ele vai dizer, a graça de Deus não foi inútil na minha vida. A graça de Deus, ela é grandiosa na sua vida também. Nós temos problemas? É claro, muitos. Mas a graça de Deus na sua vida é muito maior do que os problemas que nós temos que enfrentar. No Evangelho de hoje, segundo São Lucas, Jesus vai chamar a Simão. Quem é Simão? A Pedro. Jesus vai dizer a Pedro, Jesus entra no barco e diz para Pedro, avance para as águas mais profundas. Jesus pede a Pedro para ir para o mar. E Jesus vai dizer a Pedro, lance as redes para a pesca. Qual é a nossa responsabilidade também? Anunciar o amor de Deus. Fazer com que as pessoas também juntem-se a nós. Há muitos cristãos que estão afastados e a graça de Deus também é para eles também. E Jesus e Simão Pedro lança-se aos pés de Jesus após a pesca. E Pedro vai dizer, eu sou um pecador. E Jesus vai dizer, Pedro, você a partir de hoje será
pescador de homens. É a nossa missão evangelizar, falar do amor de Deus a todas as pessoas, para que também eles sejam seguidores de Jesus. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós, para que não desanimemos ao longo da caminhada e para que sejamos sinal da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Amados irmãos e irmãs, elevemos a Deus Pai os nossos pedidos e as nossas intenções. A cada invocação vamos responder: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Para que os fiéis e os catecúmenos da Igreja sejam solidários com os homens que mais sofrem e os ajudem em suas carências e tristeza. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos, Senhor. Para que os ministros do Evangelho e todos os cristãos perseguidos por causa da fé sintam que Deus está com eles e lhes dá força. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os povos ainda não evangelizados possam ouvir o anúncio da palavra e glorifiquem conosco a Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos. Para que os esposos separados pela discórdia voltem a descobrir o sentido cristão da vida e a bondade do nosso Pai, que está nos céus. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos. Para que os esposos separados pela discórdia voltem a descobrir o sentido cristão da vida e a bondade do nosso Pai, que está nos céus. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos. Para que todos nós, aqui reunidos na casa de Deus, reconhecemos as graças que o Senhor nos dá, cresçamos cada vez mais em caridade. Oremos, irmãos. Senhor, ouvi-nos. Deus, Pai de misericórdia, acolhei com bondade estes nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre, em toda parte, na vossa infinita misericórdia. De tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho. Pela sua obediência, ele restaurou os vossos dons, que por nossa desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, dizendo humildemente o nosso louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos
e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Richard, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união, a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz, 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 paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Temos os seguintes anúncios. O grupo de jovens Love on Fire se reunirá novamente no dia 10 de fevereiro, juntos a nós para uma divertida noite de jogos. Não há aula de CCD no dia 23 de fevereiro devido às férias escolares e no dia 2 de março devido ao Carnaval. Para mais informações, leve para casa o nosso boletim paroquial.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.